Oi, turma, boa tarde. Passaram bem a semana? Tudo bem? Quem será que é o convidado que eu trouxe hoje? Mais uma aula de arte. Hoje eu tenho 3 recadinhos. Eu vou apresentar o nosso convidado, que eu sei que vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu vou primeiro apresentar e depois eu vou para 3 recadinhos pra gente hoje. Hoje eu trouxe o professor Anderson, de eletivas. Tudo bem, professor? Salve, pessoal, tudo bem? Um enorme prazer estar aqui com vocês e aula de arte. Turma, sabe por que eu trouxe o professor Anderson? Porque eu descobri esses dias que ele é professor de arte também, não é só de eletiva. Aí eu falei, vamos embora lá fazer arte com a gente. Então vamos lá, turma, nós estamos em recuperação, a aula é sobre teatro, então 3 recadinhos. O primeiro, recuperação, nós vamos ter teatro hoje e na próxima semana. Depois a gente já vai entrar no quarto mês, eu vou entrar com 2 habilidades de artes visuais. Segundo recado, a Pro vai sair de férias, vai passar 2 semanas fora. Quem que vai fazer aula aqui pra gente? A professora Márcia, que vai trazer também convidados especiais. Então, vocês vão ficar aí perguntando, cadê a professora Fernanda? A professora Fernanda estará de férias, deitada numa rede, tomando água de coco, tá bom? Recebam a professora Márcia com carinho, cuidem aqui das nossas aulas. Dia 21 eu tô de volta com a habilidade de artes visuais. A professora Márcia vai fazer uma habilidade de teatro e uma habilidade de artes visuais. Terceiro recadinho, turma, chat aberto direto. Vamos colocar o nome do aluno, a cidade e o nome da escola. O chat fica aberto. A hora que o professor Anderson quiser, ele vai falar aqui pra gente. Vamos mostrar que esse nosso 9º ano é muito colaborativo. A habilidade de hoje é F07AR24. Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos do teatro de animação paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. Opa, acho que eu coloquei a habilidade errada, turma. Eu coloquei a habilidade do 7º ano, mas enfim. Estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional do teatro. Depois eu corrijo isso, tá, turma? Desculpa, é que são muitos planos de aula. Às vezes passa batido mesmo, peço desculpas, é um erro meu, porque tem que olhar. Mas sabe quando a gente está entrando em clima de férias já? E você já vai desacelerando? Acontece isso com vocês quando está chegando perto das férias? Vocês já estão com a cabeça desse tamanho, assim? Então eu vou corrigir isso, tá? Mas com certeza algum de vocês vai olhar e vai comentar aqui comigo e não tem problema. E a gente vai começar com o nosso chat, contando aqui para o professor Anderson como se divulgavam as peças teatrais antigamente. Como será? Como que vocês acham que se divulgavam as peças teatrais? Vou dar 1 minuto, respondam aqui para o professor Anderson e a gente volta para bater um papo. E aí, professor, tem coisa aí? Tem muita coisa, professor. Olha, os professores mandaram muito bem. Então vamos lá. Nós temos aqui a Pro Ana Paula, que mandou um abraço. Muito obrigado, professora Ana Paula, por ter ficado aí com as aulas de arte. Estou com saudades de vocês. Nós temos aqui a resposta da Pro Leandra, que fala cartaz. O Pro Guilherme, cartazes também. Então nós temos vários comentários falando de cartazes. Vamos mais um pouquinho. A Pro Nicole fala de divulgação por meio de cartazes e acrescenta os desenhos. Boa. Nós temos a Pro Selma, que fala na antiguidade através dos teatros gregos. Temos também a Pro Cleide, que também menciona o cartaz. A Pro Leandra fala de usando carro de som para fazer a divulgação aí do teatro. Boa, boa. A Pro Suzana fala sobre panfletos e cartazes.
O Pro Luiz, ele manda outra resposta aqui que é interessante. Oralmente, através das praças públicas. Estão falando com o povo. Essa é a turma da poética. Nós temos aqui, professora, a turma da poética. Quando eu preciso de umas respostas mais poéticas, eu falo, e aí, turma da poética, manda aí umas coisas diferentes. Então... Aí eles falam, vem através da alma. Esse é quase um poético, né? Através do boca a boca é quase um poético. Tem mais alguma coisa aí diferente? Tem várias respostas legais. Nós temos a Pro Grazielli, que fala do lambi-lambi. Guarda esse nome aí, hein, turma. Quarto bimestre, lambi-lambi. Guardaremos. Tem a Pro Simone, que fala dos jornais, o carro de som e o rádio. E nós temos um comentário aqui da professora Camila, que fala: antigamente as peças teatrais eram divulgadas através do boca a boca, ou seja, do falar e de apresentações em locais públicos. Boa! E a Pro Gislene comenta sobre os megafones, os folhetins e todo aquele aparato que era utilizado para divulgar obras de arte. Olha que legal, graças a Deus, ninguém escreveu internet e televisão, né? Porque era antigamente, né? Antigamente. Aí não tinha, o carro de som ainda era moderninho, né? Vamos lá, vamos seguir, turma. Divulgação do espetáculo teatral. Aqui no Brasil, antes da popularização da televisão, na década de 70, a variedade mais aclamada de teatro era o circo. Circos pequenos, com poucos aparelhos, cama elástica, trapézio e poucos acrobatas sem animais, ou os chamados circos de lona rasgada. Passavam então pelos bairros da periferia, sendo a única alternativa de entretenimento às camadas populares. Depois do rádio, com suas radionovelas. Seguindo a dinâmica de levar entretenimento familiar, o circo alia-se ao rádio, copiando capítulos ou resumos finais das radionovelas, além de utilizar-se de radialistas amigos que anunciavam seus programas a preços módicos ou gratuitamente o espetáculo circense. Os circos que tinham maiores recursos contratavam cantores populares para realizar números musicais, entre as atrações que incluíam números de ilusionismo, malabares e o clown, que são os palhaços. Também era comum no circo-teatro a figura do ator cabide, atores itinerantes que eram contratados especificamente para realizar as apresentações das peças que eram encenadas, simplesmente pelo fato de possuírem vasto guarda-roupa. Olha só que coisa, você era contratado porque você tinha roupa de figurino, sendo assim versátil sua participação em vários papéis. Aqui a gente já está falando um pouco do circo-teatro, e no slide anterior a gente falou do circo, e nesse aqui a gente está falando como que se formou o circo-teatro, né? Então, primeiro o circo passava na periferia, depois eles começaram a se aliar ao rádio, começaram a pegar pequenos trechinhos de radionovela para atrair o público, né, em seus circos, e sendo assim a criação de circos, circo-teatro, que hoje já quase está inexistente, né? Essa modalidade circense foi desaparecendo com a popularização da televisão, passando essa a ser a maior forma de entretenimento familiar, né? A TV, acho que hoje, lógico, hoje é a internet, mas a TV, ela reinou por muito tempo. Na década de 90, praticamente não existia mais os circos-teatros em atividades no Brasil. Segue aí, turma, para vocês, no próximo slide, um cartaz de teatro, de divulgação de teatro bem antigo, tá? Olha, desenhos feitos à mão. Professor, algum comentário desse cartaz aí super... Você que desenha, o professor é super bom desenhista. Arranha um pouquinho, ó. A Pro Patrícia, ela comenta, ó. Não, desculpa, é a Pro Gislene, que o comentário subiu aqui e meu olho não foi tão rápido. Lembro de um cartaz do circo no bairro O Cantor Paulo Sérgio, que ela falou que esse cartaz aí tem essa semelhança. Super, bem lembrado, é isso mesmo. A gente às vezes pegar na nossa memória cantores antigos, me veio um capa nome... de disco. Capa de disco, veio um nome na cabeça agora de um cantor, dos professores mais antigos, vamos lembrar, o Naim. Lembra do Naim? Ele fazia... Você não vai lembrar que você é jovem. Você lembra do Naim? Não. Jovem. Ele fazia algumas participações, assim, era interessante, me veio esse nome na cabeça. Mas passamos aí mais um cartaz para vocês darem uma olhada, mais 2 cartazes, ó, o Alto da Inês Pereira e o Rei da Vela. Esse O Rei da Vela já é um pouquinho mais atual. Agora o Alto da Inês Pereira, olha, dá uma olhada nas letras, como eram feitas, esse é antigo mesmo. Turma, eu trouxe para vocês um pequeno vídeo de um teatro de rua, na verdade, assim, como que os artistas se preparam quando eles pensam a formação deles. Vou passar para vocês o vídeo e aí a gente volta a conversar.
Casa Tauracá Defunta, que é uma história de amor, é uma história de amizade, é uma história de respeito entre o mundo real e o mundo espiritual, e é também uma história de morte. Uma excelência pra ele. Foi morta e matada, morreu nova, morreu noiva, toda de branco. Uma excelência pra ela. E é interessante o fato porque nós sempre fazíamos espetáculos no palco ou em locais mais fechados, né? E na rua, nesses 3 anos, esses 3 últimos anos, sempre é um espetáculo novo, sempre, cada apresentação, nós vamos descobrindo novas coisas. É um cachorro, que é a criança que corre, é um fio aqui atrás, é um vento. Quando a gente chega no local, a gente monta logo o cenário, porque para ver a localização, como o vento, como a praça, como a rua nos recebe, né? A gente já chega cedo para pedir licença, a rua, para montar nossa lona. Mas a rua é isso aí, é você sentir como tá e manter a calma da maneira que pode, que às vezes é complicado manter a calma, principalmente na situação de microfones, às vezes o microfone falha e você tem que ter agilidade e saber como lidar com isso. E a praça é do povo, né? A gente que está ocupando o espaço que é do povo. Então nós que temos que nos adaptar. O que você achou do vídeo, professor? Achei muito interessante mesmo essa convivência e essa vivência, né, do teatro sendo apresentada aqui pra gente. E nós temos alguns comentários bem legais aqui dos professores. Ó. Bora lá. A Proselma fala que a arte ia onde o povo estava. Verdade. Interessante, é realmente isso mesmo. Nós temos aqui alguns professores comentando que o vídeo foi interessante. Aí a Ana Paula faz um comentário que eu vivenciei isso, que é no interior fazem divulgação dos circos nas escolas. Então, algumas escolas que eu trabalhei, como lá em Tatinga, lá em Bofete e outras cidades, São Manuel, por exemplo, nós tivemos diversas companhias de circo que visitavam a cidade rotineiramente, assim, tinha, acho que todo semestre praticamente tinha uma companhia de circo lá, e o pessoal ia na escola e oferecia os ingressos para as crianças, assim, às vezes um desconto, alguma coisa assim, e convidava as crianças para irem para ver o circo, era muito interessante. Teve até uma vez que a minha banda, a banda Gabiroba, procura no YouTube, excelente. Gabiroba. Gabiroba, O que é Gabiroba? É uma frutinha que parece... Jabuticaba? Não, parece goiaba. Tem gente que vai me criticar e falar que não parece goiaba, mas parece goiaba para mim. Aí, então, a gente abriu um espetáculo de circo chamado Teatro a Bordo. Então, era um teatro itinerante. A apresentação deles era feita dentro de um caminhão. E o caminhão seguia, e o caminhão era todo o espetáculo. Então, o caminhão eles transformavam em vários tipos de palco. Era uma coisa incrível. Ah, que legal. Então, por exemplo, às vezes o palco, que era o caminhão, virava, por exemplo, tipo um castelinho. Aí depois eles mudavam e faziam algo que eu nem sei explicar como eles faziam, e virava outro tipo de cenário totalmente diferente. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já presenciei na vida. O interior tem umas coisas, né, que aqui na capital não tem, maravilhosas. Esse tipo de coisa, por exemplo. E você tocou na banda para abrir o circo? Sim, eu sou o terceiro melhor guitarrista da minha banda, tem só 2. Aí a gente tocamos algumas músicas e em cima do caminhão eu me senti um astro, assim, porque aquele caminhão era maravilhoso. Que legal, Bruno. Aliás, o caminhão era um personagem da peça. Tinha isso ainda. Ai, gente, procurei como que é o nome da... Teatro a Bordo. Teatro a Bordo. Fica a dica pra gente procurar e inclusive pra mim, eu vou procurar Teatro a Bordo. Acabando aqui, eu já vou olhar. Gostei. Seguimos, professor? Seguimos. Então, hora da interação pelo chat. Se você fosse criar uma peça teatral, que tipo de texto você gostaria de interpretar? 1 minuto para contar aqui. O professor já deu a dica dele, algumas coisas que ele já falou que eu adorei. Agora é sua vez de contar alguma experiência, se você também já abriu algum circo, conta aqui pra gente. Ou se você fosse criar uma peça teatral, que tipo de texto você gostaria de interpretar? Então, pensando assim, que tipo de cartaz será que sairia nisso aí? 1 minuto para vocês contarem aqui para mim e para o professor Anderson.
E aí, professor, o que os professores andam aprontando aos alunos aí? Os professores estão afiados aqui. Nós temos aqui um comentário bem interessante do pro Luiz Henrique, que fala do pintor pós-impressionista, o Toulouse-Lautrec. Foi um grande cartazista de espetáculos de Paris em meados do século XIX. Boa. Inclusive, eu lembro que no caderno do aluno, antigamente, tinha uma situação de aprendizagem que tinha bastante cartazes dele, assim. Eu lembro bastante das figuras. Era algo bem tem um professor concordando com você, o pro Rodrigo. Parece uma goiaba pequena. Ele concordou. Aí, uma muito obrigado, pequena. Professor. Não me sinto mais sozinho falando dessa fruta. O que mais que tem aí, Pro? Nós temos aqui sobre a questão da apresentação de teatro, nós temos a Pro Verônica, que fala sobre suspense. Legal. O Pro Luiz Henrique, ele já chega falando que na atual situação ele produziria uma farsa. Eita! Nós temos aqui vários professores comentando comédia, como a Pro Marli, nós temos a Pro Tânia e o Pro João Alberto. Aí a gente tem a Pro Cleusa, que fala uma comédia e uma tragicomédia. Eita, essa eu fiquei curiosa. Eu vou ler só um comentário da Pro Milena, tem a ver com o chat anterior, tá? Eu vou ler, turma, porque eu vou levar este comentário para a sala dos anos finais. Ela lembrou que os circos acho que chamavam, né, para participar da Jane e do Erondi. Lógico que você não vai lembrar quem é Jane e Erondi, porque você é jovem. Hoje eu estou desenterrando vários, mas essa aqui não fui eu que desenterrei, não. Foi a Pro Milena. E dentro da nossa sala nós temos uma brincadeira com Jane e Erondi. Depois eu conto para vocês. Vou guardar. Vamos lá, seguindo. O que mais que eles fariam de peças teatrais? Nós temos a Pro Simone, que fala que produziria um drama. Aí nós temos vários comédia. A Pro Poliana fala sobre produzir uma comédia stand-up. Boa, Aí adoro. temos a Pro Márcia, que diz que os alunos gostam de contos atualizados. Então, pegar aqueles contos antigos e dar uma repaginada. É tipo... Pegar o alto da Inês Pereira e transformar numa história tecnológica? Isso. Eu lembro que tem um filme que chama Era Uma Vez, que ele ele faz uma versão no Rio de Janeiro, misturando favela e a parte mais elitista da cidade com o Romeu e Julieta. Então, é um rapaz pobre que se apaixona por uma moça da alta sociedade. Boa. Espero que não vi. Espero que não acabe em tragédia. Eu estou dando risada aqui, turma, porque eu falei do Jane Erondi. O professor não é jovem, não sabe. E aí tem vários trechinhos da música e eu estou rindo. Porque ele não sabe o que é, mas eu sei. Não se vá. Você não sabe o que é, né, Pro? Não se vá. Era uma música deles. Seguimos em frente. Vamos lá, turma. Vamos falar sobre processos coletivos e colaborativos de criação que a gente faz aqui direto. A gente fez muitos aqui, juntos. Então, visam a amplitude do desenvolvimento técnico e artístico dos envolvidos, nos quais todos os agentes do processo, do sinotécnico ao ator, são responsáveis pela criação e execução das cenas, contribuem e participam de forma subjetiva durante toda a criação da obra, de maneira que no produto final se possam reconhecer traços da identidade artística e pessoal de cada um. Então, não tem uma hierarquia rígida, todo mundo participa, todo mundo dá sua opinião. Então, o projeto ele é montado de uma forma que todos colaboraram. É muito legal quando você vê o produto pronto, não é fácil, né? Precisa ter uma certa organização, que todo mundo vai se reconhecer naquele projeto. Muito interessante. Então, como que a gente consegue fazer um processo de criação e produção artística? Primeira coisa, pesquisar um texto, vamos escolher se é comédia, drama, tragicomédia, num processo coletivo e colaborativo, ou seja, todo mundo junto, naquela chuva de ideias lá. Aí a gente pega o texto, escolhemos o texto, pegamos o texto e adaptamos para o teatro. Pesquisa, cria os personagens, local, cenário, figurino. Terceiro passo, construção conforme a adaptação do texto de cenários, figurino, sonoplastia, marcação de cena, iluminação. Bem difícil essa parte. Depois, ensaio geral com todo o grupo. Ensaio primeiro, depois ensaios gerais com todo o grupo. Correção de fala, expressões corporais, oralidade, acerto de som e iluminação. Divulgação da peça teatral por meio de cartazes e mídias sociais. Hoje em dia nós temos várias mídias sociais para apresentar, para contar para a galera que a gente vai fazer uma peça. E por fim e último, apresentação da peça teatral para amigos, famílias, comunidade escolar. Isso é um breve roteiro
e com certeza vocês, professores, já devem conhecer, não é fácil, né? Agora, imagina fazer tudo isso de uma forma colaborativa, né? Muito bacana. Eu trouxe um vídeo de um processo de criação do Teatro Mambembe e espero que vocês gostem. Vai colocando seus comentários aí que a gente volta a conversar. Agora duas filas. O processo de criação teatral, para mim, é a base, né, que se forma até a gente chegar no espetáculo. Mesmo que o espetáculo estreie e fica pronto, eu acho que ele nunca vai estar completo, ele sempre vai estar em constante mudança, em constante crescimento, até porque a gente tem o tempo do processo de criação dos atores, de direção, de organizar os ensaios. A maldade de medalha voltava a se com o seu próprio corpo. Registra tudo isso. Registra tudo isso. Você encontra alguma coisa hoje. Preparar o ator, aqui no Mambembe ainda tem essa junção de teatro e música, então tem também o momento dos músicos. O ritmo desse passinho. Acho que tipo uma marcha. E como que o personagem também envolve e te modifica de certa forma, né? Na forma de pensar. E aí nesse sentido pra mim foi muito intenso, assim, muito intenso. De me fazer pensar em outras coisas, de me fazer buscar outros lugares. O processo foi extremamente difícil. Olha para o objeto e agora registra essa sensação. Pra mim tá intenso, então pra mim isso que importa, tá apaixonado pelo que eu tô fazendo, pelo personagem. Que me coloca em outro lugar e que é uma descarga 220 de adrenalina, assim. Apoia todo mundo. Não, turma, esse vídeo é sobre um processo de criação coletivo, né? É um trechinho bem pequenininho, então eu creio que demora bastante para você formar uma identidade. Tem a direção, você vê o diretor falando sobre, olha, registra isso. Um processo de criação junto, eu quis trazer um trechinho de um vídeo para a gente conseguir memorizar melhor. Vai mandando aí as questões no chat, que já eu volto com o professor Anderson para ver o que tem mais aí. Pois é, olha só, professor, eu esqueci de te contar que nós vamos fazer um processo colaborativo. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai fazer um processo colaborativo junto com eles. Então, nós vamos ler esse pequeno texto aí, ó, Teatro Bunraku. Nascidos para contar lendas e histórias das dinastias japonesas para o povo, o bunraku é realizado por atores, manipuladores ou titereiros, os quais se vestem com uma roupa de cor preta e ficam nas costas do boneco. Esse ganha vida mexendo o corpo por meio das mãos dos 3 atores que fazem a manipulação do boneco. Usando apenas as mãos, um titereiro movimenta apenas a cabeça do boneco e o outro apenas os braços e o outro apenas as pernas. Bom, li o texto, turma, bem seco. Escolhe aí como que o professor Anderson, porque eu vou colocar ele em movimento aqui, ele deve ler esse texto. Vocês acham que ele deve ler esse texto chateado, chorando, empolgado ou dançando? Nossa, dançando é sacanagem demais. Mas vocês escolhem como o professor deve ler esse texto. Eu juro, gente, eu dançando foi eu que escrevi muito sem querer. Não foi de sacanagem, juro. Como que vocês acham que o professor Anderson deve... Nossa senhora, o dançando tá ganhando, vai. Eu vou tentar. Chorando, tá? Empolgado, dançando, chorando. Ai, meu Deus. Empolgado e dançando está ganhando. Dançando, é claro, eu também acho. Dançando ele arrasa, e chorando. Dançando. E aí, dançando e chorando. Ó, o pessoal tá falando que você arrasa. Dançando porque ele é introvertido. Ai, Zeni, pior que é. Nunca mais, quando eu convidar ele para vir, ele vai querer vir. Empolgado, chateado. E aí, qual vai? Bom, escolhe, vai. Pode ser dançando... Chateado? Aqui, assim, ó. Pode. Porque senão eu não enxergo, sabe? Tá, se eu ficar muito longe... Se eu ficar aqui, eu já não enxergo. Olha só como que tá a minha vida.
Então, vamos tentar. É dançando chateado ou dançando Dançando igual só chateado. dançando? Ou dançando empolgado? Acho que dançando empolgado. Eu posso ler metade de um jeito e outra a partir do ponto ali do boneco eu leio de outro? Pode. Ai, câmera, Então não vai. me foca porque eu vou rir. Então vamos lá, eu vou dançar e vou tentar ler isso aqui. Teatro Bunraku, nascido para contar lindas histórias das dinastias japonesas para o povo. Bunraku é realizado por atores, manipuladores ou titereiros, os quais se vestem com uma roupa de cor preta e ficam nas costas de um boneco. Este ganha vida, mexendo o corpo por meio das mãos dos 3 atores que fazem a manipulação do boneco usando apenas as mãos. O titereiro movimenta apenas a cabeça do boneco, o outro apenas os braços e o outro apenas as pernas. Ai, passou. Ai, gente, como eu vou continuar dando aula, eu não consigo parar de rir. Eu tô até chorando aqui, de tanto que eu dei risada. E aí, turma, deixa eu ver os comentários, gente. Deixa eu ver. Ah, muito legal, excelente ator. Os alunos estão caindo na gargalhada. Eu também, viu? Eu tava chorando, gente. Vocês estão rindo de mim chorando. Foi sensacional. Bravo, Gislene. Excelente. Pro Gilza, pro Lilian. Falando em bravo, como será que seria isso aqui? Bravo. Ah, você Nervoso. faz. Eu não aguento que eu tô até chorando de rir. Gabaritou no improviso. Isso aí, pro Milena. Gabaritou. Também adorei. Gente, por isso que eu trago esses professores, porque eles topam tudo. Uma vez uma professora falou, professora, como você consegue convencer os professores a fazerem várias coisas? Eu falei, não sei. Eu não sei, mas eu devo estar na lista negra de muitos aqui. Parabéns, arrasou. Ai, também achei, gente, arrasou. Verdadeiro artista, é isso aí. Hollywood te espera, professor. Vou mandar meu currículo. Ótimo. Vamos seguir depois dessa. Bom, esse processo colaborativo já era através do chat. Deixa eu ver se o próximo dá aqui pra gente fazer. O próximo eu vou pular, turma. Temos tempo para fazer você bravo no texto do Teatro Bunraku, porque a próxima imagem olha lá, professora, a próxima imagem era um pôr do sol. E o professor, que eu convidei, né, tinha que inventar uma história junto com vocês. Então, ou vocês vão fazer um processo colaborativo. Então, é assim, começa assim, em uma linda tarde de sol, e vocês vão escrever o que vai acontecer nessa tarde de sol, e o professor Anderson vai ler representando. Tipo assim, vamos dar um exemplo. É uma linda tarde de sol, aí digamos que eu escrevo. Apareceu um golfinho. O professor vai lá e escreve. É bom de história, professor? De inventar história? Bom, a gente tenta. Se não é bom ainda, a gente fica agora. Vamos lá, turma. Então, coloque aí o pôr do sol. Era uma linda tarde de sol. O que estava acontecendo nessa tarde de sol, turma? Professor, tempo para você ler alguma coisa que estava acontecendo numa linda tarde de sol. Já peguei aqui. Opa. Nossa, tá acontecendo a história aqui, eu tô quase me perdendo, mas vamos lá. Em uma linda tarde de sol, olhando para o céu, o professor pega o ukulele e vai para a praia. Em Ilha Solteira, um dinossauro viajou à praia e o professor encontrou uma linda mulher. A professora Sandra, em uma linda de sol, o professor Anderson resolveu, eu acho que sou eu, resolveu nadar e de repente um tubarão apareceu. Então veio um maluco em minha direção com uma faca, caminhando com seu cachorrinho. Então ele estava com uma faca e com um cachorrinho. Caminhando muito devagar e cansado. Então uma bela moça apareceu. E comecei a imaginar quão grande é Deus. Isso me lembra a música Garota de Ipanema. Olha, eu cheguei na história, professor. A professora Fernanda chega em cima de um unicórnio voador. Pro Camila, valeu. Isso me lembrou um pouco aquele desenho... Esqueci o nome, mas tem um desenho que acontece coisas aleatórias assim. E você estava fazendo o que mesmo? Eu tava
Eu acho que eu estava olhando uma linda mulher que me fez perceber quão grande Deus é, a criação de Deus. Ai, assim, que no lindo. mundo. Isso é da turma da poética, hein? O que mais que tem aí? Então o ser mágico chegou correndo de um cachorro e ouviu-se o canto das cigarras. Aquele... Nossa, ficou horrível isso aqui, mas é para ser a cigarra. E a professora Sandra lhe deu uma flor. Professora Sandra aparecendo na nossa história deu uma aqui. Flor. Adorei. Eu acredito que ela deu uma flor pro cachorro, para ficar mais expressiva a história. A Proelina falou que ao fundo estava tocando aquela música Minha Pequena Eva. Nossa, você não conhece, né? Porque você é jovem, essa não, você conhece. mas Meu Deus do o céu. nome é estranho. Ele foi para a praia relaxar e ficou com soluços. E correu até Suzanápolis. É longe? Porque para curar o soluço, eu acho que a gente tem que correr. Aí o professor chorou, porque eu acho que correu e não melhorou o soluço. Olha só a história. E de repente um anjo, caminhando na beira do rio, ficou assustado, porque começou a tocar Raul. A professora Fernanda chega em cima de um unicórnio voador. Nossa passeando senhora. na praia com um carro e com uma amiga. Então você está unicórnio com um carro também ao mesmo tempo. Caramba, e uma amiga. Saindo para fotografar essa linda imagem. Então essa foto, professor, é sua. Pior que é minha mesmo. Então é verdade. Essa foto é minha mesmo, de verdade. No fim, a nossa história foi baseada em fatos reais. Fatos reais. Pelo menos a foto era real. Só não tinha unicórnio. Gente, essa história é uma coisa tem fim, professor? Vamos ao fim dessa história? Vamos ver. Alguém vamos ver se vou pegar algum história. comentário aqui e vai ser o fim da história. E acharam um pé de gabiroba. Pronto, fechou demais, gente, essa história com o pé de gabiroba em uma linda tarde de sol. Ai, gente, vocês são fantásticos e o professor Anderson topa tudo, né, gente? Caiu pra dentro e vamos que vamos e eu só dei risada. Tem mais comentários engraçados e a gente pode conversar um pouquinho. Mas antes da gente comentar mais um pouquinho, vou deixar o nosso desafio. Imaginando que você é o criador de uma peça teatral, faça o desenho de um cartaz para sua divulgação. Faz o desenho do cartaz, coloca a hashtag eu no CMSP, me marca, @Fernanda Maria Maria Borges. Marca eu lá, que agora eu aprendi a mexer no Instagram, sabe, professor? Agora eu respondo, tá? Tem 2 desafios. Hoje não tô econômica. A mesma coisa, marca lá a hashtag eu no CMSP ou @Fernanda Maria Borges em um processo colaborativo com as pessoas que estão próximas a você, porque nós estamos em pandemia. Crie um texto teatral e interprete esse texto. Como que a gente pode fazer isso? Através de uma roda de conversa com o pai, com a mãe, através de papeizinhos. Todo mundo escreve igual a gente fez aqui, só que em vez de fazer com o chat, a gente faz com papeizinhos. Todo mundo escreve alguma coisa no papelzinho. Vai tirando o papelzinho da caixa, tirou um pôr do sol. Então, você vai interpretar, estar lá vendo um pôr do sol. Tira outro papelzinho, estava nadando. Aí você vai lá, interpreta. É a mesma coisa que a gente fez no processo colaborativo do pôr do sol, só que com papeizinhos. Faz com a família, faz com os amigos. Marca um Zoom no WhatsApp, uma conversa no WhatsApp, é divertidíssimo, turma. E aí, pronto, temos mais um tempo, vamos conversar, vamos ver o que a galera tá escrevendo aí. Como tá aí? O que a galera está escrevendo? Então, os professores estão dando risada, que não é a história menos, foi né? bem interessante, assim, várias reviravoltas, cheio de plot twist, achei incrível. Essa atividade que você comentou, ela me lembrou. Agora eu não vou lembrar o nome do livro porque fez assim, ó. Mas ela é bem interessante, que tem um livro que ele é cortado. Ele tem vários retalhos assim. Então, ele basicamente você não vira a página, você vira um retalho. Então ele vai formando diversas histórias diferentes. Então se você pega ele aqui, ó, imagina que isso aqui é um livro. Então você abre ele. Então, ao invés de você virar uma página inteira, você vai virar só um pedacinho da página, que vai ter uma frase. Cada pedacinho de página é uma frase. Então, conforme você vai virando, vai misturando as frases, você forma uma história totalmente diferente. Então, basicamente, ele é um livro basicamente interativo e você tem diversas histórias num livro só. Estou precisando de um livro desse. Nós estamos precisando de um livro desse, né? Aliás, nós podemos construir um livro desse. Ai, será que eu deixo como desafio o terceiro?
Eu construir acho que o um pessoal topa. livrinho Eu toparia, desse. eu toparia, Fica a dica aí pra gente... Tem mais alguma coisa aí, Pro? Nós temos aqui algumas pessoas, elas continuaram a história pra gente ter um final feliz, além da Gabiroba. Daquela Gabiroba que apareceu na história, falando que viveram felizes para sempre. Provavelmente porque comeram a Gabiroba, que é muito gostoso o Gabiroba. Com certeza, eu nunca comi. Gostaria que vocês conhecessem essa fruta. Pro Leandra disse, é muito bom brincar com nossa imaginação. Essa é a ideia, turma. A gente brinca, a gente dá risada aqui na aula, a gente faz interação, mas quais foram os objetivos? Parece uma coisa louca isso que a gente fez, né? Mas é o que eu brinco, eu não sei quantas pessoas estão assistindo a gente, tem aqui um númerozinho, 3.000, é isso? 3.000 ou 8.000, não sei. Você imagina que a gente fez uma interação com 3.000 pessoas? Um processo colaborativo? Sim, imagina? olha, que incrível. Que incrível. Nós fizemos um processo colaborativo com 3.000 pessoas. Então, isso é para mostrar processo colaborativo, criatividade, sim, improviso, que é uma coisa bacana da gente fazer em sala de aula, ensinar. Tudo isso tem, não parece, né? Porque a gente riu, eu chorei de rir, mas tudo isso tem contexto. Né? Tudo Sim. isso a gente está falando sobre teatro, sobre improviso, sobre processo de criação. E a gente fez rapidamente 2 brincadeiras de processo de criação. Uma, o professor interpretou o texto dançando do jeito que vocês escolheram, que é uma coisa que a gente pode fazer em sala. Sim, né? sim. E outra, a gente pegou uma imagem e jogou para frente, vamos ver o que sai dessa imagem. Não é pronto. Uma vez eu fiz uma atividade assim em sala de aula que é meio parecida com essa daí, só que não mediada pela tecnologia. A gente pegou uma folha, e isso é uma brincadeira que às vezes a gente faz quando criança, né? Eu começo a história, aí vai passando, e cada um escreve um pedaço da história. E no final virou uma coisa maravilhosa. Já tive histórias que eu até chorei. Sabe que eu já fiz isso com desenho. Eu Legal começava também. com uma flor, passava para você, aí cada um ia colocando um desenho também, um processo criativo, colaborativo. Ó, o pessoal tá falando que é para mim trazer você mais vezes. Você vai querer vir? Eu venho, pessoal. Então, eu gosto depois de vocês. dessa, né, eu tenho que agradar muito, né? Turma, estamos chegando ao final da nossa aula. Vou retomar o que a gente aprendeu hoje. Então, aprendemos como eram feitas as divulgações dos espetáculos teatrais, conversamos sobre processos de criação e produção artística e criamos juntos um processo colaborativo teatral. Não esqueçam da avaliação, tem o QR Code, o link. Professor Anderson, muito obrigada pela participação. Espero que você volte mais vezes. Espero que você tenha gostado e que não tenha pago muito mico. Não, pagar mico é a minha especialidade. Eu estou aqui para isso. Muito obrigado. Então, turma, a gente se vê daqui a 2 semanas que eu vou entrar em férias. Cuidem bem da professora Márcia. E a gente se vê. Tchau, turma. Até a próxima. Tchau, gente.